Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar o estudo dos cátions, né? Na aula anterior a gente estudou aqueles cátions que eram precipitados na forma de cloretos, lembra? Que a gente estudou as reações do HCl, né, no caso, com chumbo, mercúrio e prata, formando cloretos. E naquele grupo dava para fazer uma separação entre esses cátions e determinar um a um. Nesse grupo de hoje que nós vamos estudar vai ser com sulfeto. Então, aqueles que não precipitaram como cloreto podem ser precipitados como sulfeto, que seria a sequência desse grupo, tá? Hoje eu vou mais apresentar algumas reações do sulfeto, né? Não as suas, os seus desdobramentos. Vou começar só falando sobre os sulfetos. E nas próximas aulas eu coloco alguma coisa sobre os desdobramentos, porque é, uma, é um grupo bastante extenso, tem muitas reações químicas, né? Eu vou tentar, assim, de uma maneira resumida, explicar as reações químicas envolvidas e depois eu coloco algumas reações nas próximas aulas, né? Hoje era mais para apresentar essas reações do sulfeto. Então tá, deixa eu abrir aqui o primeiro. E também temos que falar sobre borato, acetato e fosfato, que ficou para trás aí no caso, tá? Então são os ânions. A gente tem que falar dos ânions e tem que falar dos cátions também, tá bom? Tô aqui no Teams também, né? E às vezes pipoca alguma coisinha aqui, mas normal. Deixa eu abrir aqui os grupos dos cátions que nós vamos estudar. De uma maneira resumida hoje, tá bom? Então, o grupo dos cátions são depois que o grupo 1 foi removido pelo cloreto por filtração, os íons do grupo 2 podem ser separados a partir dos cátions comuns de uma solução aquosa de sulfetos, os quais são insolúveis em solução ácida. Nessas condições, a oferta do íon sulfeto S-2 é muito baixa. Somente precipitam sulfetos metálicos mais insolúveis, como são eles, né? No caso, mercúrio, chumbo, o cobre, o cádmio, o bismuto, o arsênio, o antimônio e o estanho. Então são esses os cátions que são precipitados. O grupo 1 também formata sulfetos insolúveis com agente precipitante grupo 2, nominalmente os íons sulfetos, mas eles já foram removidos, né? Contudo, o íon prata e mercuroso devem ter sido removidos inteiramente no grupo 1. Somente o chumbo que pode sobrar, né? Então por isso que ele está nesse grupo também, tá? Que no primeiro grupo eles são separados como cloretos, tá? Os sulfetos metálicos do grupo 2 possuem constante de produto de solubilidade muito baixa e são insolúveis em ácido clorídrico. A acidez elevada pode comprometer a precipitação dos sulfetos de cádmio, chumbo e estanho 4. Os outros membros do grupo não oferecem dificuldades. Durante a precipitação do grupo, adiciona-se uma gota de ácido nítrico para oxidar o Sn+2 a Sn+4. Pessoal, em linhas gerais aqui, esse grupo, as principais reações, a principal reação deles é a reação com sulfeto, tá? Então se usa um reagente para fazer a precipitação de todos esses cátions. Então, colocou cloreto, passou, a gente adiciona sulfeto para poder remover esses metais. Por exemplo, se eu tivesse que analisar prata e cobre, eu separaria a prata pelo cloreto e o cobre pelo sulfeto. Então eu conseguiria determinar os dois. Se nenhum dos dois precipitou pelo sulfeto, é porque eles não fazem parte desse grupo, tá? Então eu precipitei a prata, né, no primeiro grupo, adicionei sulfeto, não precipitou é porque não são nenhum desses cátions aqui. É simples assim, tá bom?
processo analítico. Está um pouco pequeno, eu vou tentar aumentar aqui o máximo que eu conseguir. Eu acho que eu consigo aumentar mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, pessoal, tem várias reações aqui, né? Primeira reação é com a formação de sulfeto. A gente vai formar todos os cátions precipitados. Depois esses cátions podem ser tratados com hidróxido de potássio. E aí há solubilização do arsênio, do antimônio, do estanho, tá? E fica em solução, fica precipitado o mercúrio, o cobre, o cádmio, o bismuto e o chumbo. Eles ficam precipitados depois da adição no caso do hidróxido de potássio. Deixa eu só fechar isso aqui que fica uma coisa a menos para ficar perturbando eu aqui, tá bom? Então a gente tem aqui, voltando, né? Primeiro, adição de sulfeto formando todos esses cátions aqui precipitados. Depois, adição de hidróxido de potássio formando esses precipitados, que é mercúrio, cobre, cádmio, bismuto e chumbo. Ainda continuam na forma precipitada. E esses aqui são solubilizados, tá? Então, se eu tiver uma amostra que tenha chumbo, por exemplo, vamos pegar bismuto e arsênio. Eu tratar com hidróxido de potássio, eu vou formar o arsênio vai ficar solúvel e o chumbo vai ficar insolúvel. Aí depois eu tenho outros testes aqui que podem ser feitos. A gente pode adicionar ácido clorídrico a eles, né? E aí, adicionando ácido clorídrico, eu vou obter o arsênio, o antimônio e o estanho nesse estado de oxidação. Adicionando ácido clorídrico concentrado, a gente vai precipitar o arsênio aqui, ó, e vai ficar o antimônio e o estanho. Então eu consigo precipitar o arsênio. Enfim, são várias reações, sub-reações aqui que a gente consegue ir separando, né? Tem muita coisa aqui. Eu ia ficar muito tempo aqui para poder explicar, então eu vou explicando isso aos poucos, tá bom? Então o que eu queria explicar hoje era mais essa parte aqui, ó, que é a parte de adição do sulfeto, tá bom? Adicionando sulfeto, a gente tem aqui a formação de todos esses precipitados, são os primeiros precipitados. E quem não precipitou é porque é de outro grupo, no caso cromo, manganês, ferro, estrôncio, são elementos que não vão precipitar aqui nessa reação. Então a gente vai recolher esses cátions aqui, tá bom? Beleza. Depois eu explico, eu volto nessas algumas reações dessa, tá? Eu vou falar só sobre a precipitação desse grupo. Então a precipitação é feita a partir da adição de enxofre, de sulfeto. Então como que se faz? A primeira coisa recolhe-se do tubo da centrífuga, o centrifugado separado na precipitação do grupo que eu chamei grupo do chumbo, chumbo, prata e mercuroso, tá? Adicione uma gota de HNO3 3 molar. Beleza. Aqueça em banho-maria por 3 minutos, acrescente hidróxido de amônio 3 molar, até que a solução torne-se levemente alcalina. E se a adição de 5 gotas não registrar mudança na coloração do papel de tornassol, passe a adicionar hidróxido de amônio concentrado, até que tenha mudança. Adiciona-se HCl 3 molar gota a gota, até que a solução fique novamente ácida. Adicione uma gota de HCl concentrado. Adicione 10 gotas de solução de tioacetamida. É uma substância à base orgânica, a base de tio quer dizer enxofre, tá? Que ela contém enxofre e ela vai liberar o H2S. Então esse H2S ele é liberado e aí ele reage com os cátions desse grupo formando os sulfetos, tá? É assim que é feito. Homogeneize com bastão de vidro, continuando o aquecimento de 5 minutos em banho-maria, tá?
a análise química da precipitação. Como reagente gerador de íon sulfeto, emprega-se a tilcetamida, que por hidrólise a quente produz H2S segundo a equação. Então a tilcetamida é esse composto aqui, ó, CH3CSNH2, tá? Esse composto aqui, uma acetamida. Que normalmente aqui é C dupla O, aqui é C dupla S. Então sendo C dupla S, fica tilacetamida, por causa do enxofre. Aí essa tilacetamida reage formando acetato e ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico reage formando sulfeto. E o sulfeto precipita todos esses metais: mercúrio, cobre, cádmio, bismuto, chumbo, arsênio, antimônio. Antimônio 2, 5, aqui vai ser antimônio 5, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. E aqui S2, 4, antimônio 4. Então, antimônio 5 e antimônio 4, tá? São as duas formas, os estados de oxidações do antimônio que podem ser precipitados. Basicamente, essa equação é para separar aqueles íons que passaram na adição do cloreto. Adicionou-se HCl, fez aquela separação inicial. Alguns cátions que não foram precipitados podem ser precipitados pela adição dessa substância aqui, que libera o sulfeto, tá bom? Aí o sulfeto reage formando todos esses cátions. Na precipitação, aí ficou duas vezes aqui, acabou ficando duas vezes, mas é uma só. Depois eu excluo isso aqui. É a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu queria falar de ânions era só isso, de cátions era só isso hoje, era só a reação do enxofre, né, com esses metais formando sulfeto. Uma reação importante aí, dado que o sulfeto ele forma compostos bastante insolúveis com esses cátions aí apresentados. Os do primeiro grupo também formam insolúveis, mas a gente já separou eles com um cloro. Então aí passou para esse outro grupo. Alguns cátions não são precipitados, eles ficam ainda no centrifugado, vamos dizer assim, no sobrenadante, né? Então a gente vai ter os precipitados, os sólidos, e no sobrenadante que sobrou na água, lá no caso, vai sobrar solúveis os outros cátions de outros grupos que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Então a ideia era essa aqui dos cátions para hoje. Vou falar um pouquinho dos ânions agora. Vou abrir aqui o outro arquivo para falar um pouquinho dos ânions. O teste de ânions que a gente faz. Ficou algumas coisas de ânions para falar, né? Então eu vou falar de acetato, borato e fosfato. O acetato, ele pode ser analisado pelo odor, tá? Então é uma análise que a gente faz a partir da formação de deixa eu dar uma olhada aqui para me lembrar. Vamos ler aqui para ver certinho. Forma um composto com odor de fruta, tá? Então o íon acetato pode ser feito a partir da formação de um éster. Essa que é o princípio dessa reação. Bom, quando os íons acetatos são tratados com etanol, na presença de ácido sulfúrico, a formação de acetato de etila. Esse éster pode ser reconhecido pelo odor agradável. Então ele passa a ter um odor agradável. Para essa análise dar certo, ela não pode ter alguns interferentes. Quais são os interferentes aqui no caso? Iodetos, brometos, cloretos, sulfetos, que são interferentes. Para a remoção desses interferentes são colocados ácido sulfúrico para eles não interferirem no odor, no teste de odor desse acetato na forma de acetato de etila, tá bom? O borato, a reação principal dele, ó, é o seguinte, ó.
Eu estou resumindo, tá? Esse teste baseia-se no fato dos compostos voláteis do boro produzem uma chama de coloração verde quando inflamam. Para uma amostra desconhecida, esse teste é realizado na substância sólida original. Então, o borato pode ser transformado numa substância que posteriormente será queimada, tá certo? E a produção da coloração verde denuncia a presença do boro, tá? Do borato, desse ânion no caso. Então a gente tem aqui algumas reações, né? A formação do ácido bórico, do ácido ortobórico, né? E a reação dele com, aqui no caso, formando borato de etila. A reação dele formando borato de etila. E aí esse borato de etila ele pode ser aquecido e forma essa coloração verde, tá certo? Desse material. Aqui no caso ele está sendo feita uma reação com um álcool, né? Com um álcool. Ó, o ácido ortobórico reage com o etanol mesmo, CH3CH2OH. Reage com o etanol na presença de ácido sulfúrico, formando borato de etila, tá? O fosfato. Como que se identifica o fosfato? Tratando-se de uma solução contendo íons fosfato com íons prata, haverá a formação de precipitado amarelo de fosfato de prata, que escurece sob a ação da luz. O precipitado se dissolve em HNO3 e em ácido nítrico e em hidróxido de amônio. Então, o fosfato pode ser reagido com a prata, formando um precipitado de fosfato de prata. Então, resumindo, acetato ele reage aqui com etanol, formando acetato de etila. O borato também reage com etanol, formando borato de etila, tá certo? E por fim aqui o fosfato formando o fosfato de prata, tá certo? Então são os três testes que são feitos aqui, um pelo odor, outro pela coloração verde na chama e outro pela formação de fosfato de prata amarelo, tá bom? Então, são essas três identificações para esses ânions aí. Pessoal, hoje é só isso. Era só o estudo dos cátions e desses três ânions aí, tá bom? Então até mais, pessoal.